Olá pessoal, tudo bem? Voltando para a minha segunda participação, onde nesta oportunidade vamos conversar um pouquinho sobre peças prático-profissionais. Meu objetivo aqui é passar as últimas informações importantíssimas que eu tenho a plena convicção, a plena certeza de que se vocês prestarem atenção e compreenderem o que eu vou falar aqui, vocês vão acertar a peça e vocês terão a nota excelente. Claro, aquele que já estudou, aquele que já sabe escrever a peça de maneira adequada. Nesse momento eu vou comentar apenas uns direcionamentos extremamente importantes que é para a tua prova. Nós vamos focar aqui em 4 partes. Primeiramente, eu vou conversar com vocês sobre algumas atribuições do delegado de polícia. Na segunda parte, nós vamos tratar sobre a sistematização lógica das peças. Como é que eu vou identificar corretamente a peça? Naquele caso proposto pela banca Sebrasp. E outra, como é que eu vou formatá-la de maneira adequada, de maneira sistematizada e lógica? Terceiro ponto. Quarto ponto, eu vou passar por diversas medidas cautelares, diversas peças, fazendo um paralelo para a diferenciação dentre uma e outra. Eu vou orientar vocês para encontrar palavras-chave. Se tiver essa palavra, se liga nisso que vai ser tal peça. Então, primeiramente, vamos comentar sobre atribuições do delegado de polícia. Eu tenho que ir para a prova sabendo o que o delegado pode por autoridade própria ou não pode, precisando aí de quê? De uma representação para o juiz decretar e aí sim ele conseguir aquela medida cautelar. O delegado ele pode ele pode realizar diversas diligências sem autorização judicial, no chamado Poder Geral de Polícia. O artigo 2º, parágrafo 2º da lei, cadê minha água? Tá aqui. Da lei 12.830/2013, traz que no curso das investigações, o delegado poderá requisitar perícias, informações, tudo para o interesse da investigação. Então, esse tudo para o interesse da investigação excetua aquelas medidas que exigem cláusula de reserva de jurisdição. Por que isso é importante? Tá um zoom muito forte, que Sebrasp vai dar uma aliviada porque são 5 horas, todo mundo está agoniado. Pode ser que dê, pode ser que ela cobre, não a medida cautelar, mas um mero ofício de requisição de dados cadastrais. Cobre uma mera requisição de uma perícia. É bem difícil. Não vai ficar com nóia, não. É muito pouco provável, mas pode. Né? Então, primeiro ponto, eu tenho que saber o que o delegado pode realizar ou não pode realizar. Um mero ofício pode? Pode. Vai que cobre, por exemplo, uma ação controlada em organizações criminosas. Eu preciso de representação? Não. Eu preciso de uma mera comunicação ao juiz. Então, você sabendo o que o delegado pode e não pode é o primeiro passo. É evidentemente que 95% da probabilidade, 90% da probabilidade vai ser medida que o delegado não pode por autoridade própria. Mas pode ser uma portaria, pode ser um relatório conclusivo de inquérito policial, então você tem que estar atenado. O delegado, tudo isso ele pode, Poder Geral de Polícia. Aqui não pode. Pode ser um despacho de indiciamento, pode ser um despacho em auto de prisão em flagrante, que aí o delegado não precisa de autorização. Muito cuidado com isso. Mas, professor, beleza, você falou aí que o delegado pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Quando existe cláusula de reserva de jurisdição, o delegado não pode realizar aquele ato, beleza. Mas como é que eu vou identificar a peça no caso concreto? Você vai fazer 3 perguntas na hora da sua prova. Essas 3 perguntas tenham a certeza que vai direcionar você para aquela peça adequada ao caso concreto. A primeira pergunta é: qual o crime investigado?
Primeiro ponto é que o Sebrasp, a banca Sebrasp cobra que você tipifique de maneira correta. Ou seja, se você não colocou o crime praticado, você perde ponto. Então exige tipificação. O primeiro ponto é, qual o crime? Sabendo o crime, eu vou tecer ali os rolos de possibilidades. Se o crime for punido com pena de 1 a 4 anos, eu sei que se ele não for reincidente, não cabe preventiva. Eu sei que se não tiver no rol da temporária, também não vai caber. Então, se for medida cautelar pessoal, seria medidas restritivas, ou melhor, medidas diversas da prisão, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, todas aquelas. Veja que eu já tenho um direcionamento. Se for um crime punido com detenção, eu já afasto qualquer possibilidade de interceptação das comunicações telefônicas. Evidentemente que a banca vai trazer crimes graves, que, para dificultar, aqui tem um rol bastante amplo para a admissão de várias medidas. Isso é evidente. Mas vai que traga um crime que não pode aquela medida e você faz aquela medida e erra, perde sua prova, zera. Né? Então, muito cuidado com isso. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, essa é extremamente importante, é em que fase se encontra a investigação. A banca Sebrasp, ela sempre vai trazer a investigação. Na investigação não há mais diligências a serem realizadas. Isso é uma palavra-chave que vai dar aso a determinadas medidas. Existem inúmeras, pode pegar todas as provas do Sebrasp anterior, existem inúmeras diligências a serem realizadas ainda. Isso daí vai me dar fundamento para outras medidas cautelares. Não há inquérito instaurado ainda. Já mato o fato, portaria. O inquérito está em fase de conclusão, faltando apenas a atribuição do delegado de polícia para remeter à justiça. Relatório. Está em fase de conclusão, só falta um ato do delegado de polícia para remeter à justiça, relatório final de conclusão do inquérito policial. Então se liga em que fase se encontra a investigação. Você vai chegar na sua prova, vai grifar o crime e vai analisar em que fase se encontra a investigação. Essa análise da fase e a terceira pergunta, muitas vezes andam em conjunto. A fase às vezes vem no final. E a terceira pergunta que eu vou falar agora para vocês já vem ali na metade do caso. A terceira é, o que o delegado ele busca para o êxito das investigações? Ele busca provas? Ele busca salvaguardar a investigação? Ele busca assegurar um ressarcimento? A banca vai dizer para vocês o que o delegado busca. Não vai dizer o seguinte, não vai dizer assim não, o delegado busca isso, não. Implicitamente vocês vão perceber o que é que o delegado vai querer, o que é que está faltando para que aquela investigação tenha êxito. É exatamente isso. Cuidado na questão do que o delegado busca. Você vai dizer a mim, professor, sempre o delegado vai buscar elementos probatórios. Nem sempre, mas na grande maioria dos casos, 99% ele vai procurar elementos probatórios. Mas medidas cautelares probatórias, isso é importante vocês saberem, medidas cautelares probatórias, elas recaem diretamente em face da prova, diretamente em face dos elementos probatórios. O delegado busca elementos probatórios que não são possíveis por autoridade própria e aqueles elementos são essenciais para a investigação. Quando o delegado representa por uma medida cautelar de natureza pessoal, prisão temporária, por exemplo, o que é que ele está buscando? Ele está buscando imediatamente salvaguardar a investigação e imediatamente ele está buscando os elementos probatórios. Cuidado para não confundir isso. Quando for probatória, recai diretamente sobre a prova e esta prova não pode ser obtida por autoridade própria do delegado. Quando for pessoal, recai sobre a pessoa para que o delegado consiga buscar provas que geralmente não precisa da autorização judicial. Exemplo, eu estou investigando o caso, eu tenho 3 elementos probatórios importantes.
são três testemunhas chaves, as quais foram ameaçadas pelo investigado e não estão mais morando no endereço. Se mudaram temporariamente, esperar as coisas baixar, estão morando de aluguel e não sei onde está, porque foram ameaçadas. O que é que eu estou objetivando de maneira imediata? Esses elementos probatórios. Ouvir as três testemunhas que têm informação sobre o investigado. Mas perceba que antes desses elementos probatórios, eu tenho um embaraço aqui. E esse embaraço chama-se investigado. Então, a medida cautelar de natureza pessoal para que ele saia e eu consiga buscar aqueles elementos probatórios que não precisa de autorização judicial. Essa é a diferença, a medida cautelar pessoal para a probatória. Beleza? Então você vai deixar muito claro. Terceira parte vista aqui com vocês. Segunda parte. Vamos para a terceira agora. Estou olhando o tempo aqui, vai dar tempo. Terceira parte. Uma vez identificada a peça concreta, naquele caso da banca, eu vou ter que formatá-la de maneira adequada. Você não vai chegar na porta do judiciário ou na casa de qualquer pessoa já entrando e indo para o quarto, sem ninguém lhe conhecer ali. Ah, já estou no quarto, quem é você? Não. Em primeiro lugar, você vai se apresentar. Excelentíssimo, no caso do juiz, excelentíssimo juiz, eu sou o delegado de polícia. Eu vou demonstrar no preâmbulo da minha peça a minha legitimidade para representar por aquela peça. Então vamos fazer uma situação hipotética, eu conversando com o juiz e o juiz sempre indagando sobre os meus fundamentos. Excelentíssimo senhor juiz, eu sou delegado de polícia e estou representando, por exemplo, por uma interceptação das comunicações telefônicas. Certo. Você é legítimo? Sou, excelentíssimo juiz. Na lei 9296/96, notadamente no artigo 3º, garante a legitimidade do delegado em representar por esta medida. Ele olha lá, você é legítimo, beleza, mas isso não basta. É cabível a medida? Sim, excelência. Essa medida é cabível, porque o crime é punido com reclusão. Beleza. Aí não basta isso não, excelência. Eu sei que você é legítimo para pedir, eu sei que a medida é cabível, mas falta ainda os requisitos cautelares. Estão presentes os fumus commissi delicti e o periculo in mora? Sim, excelência. O fumus commissi delicti, nesse caso, está com indícios suficientes de autoria que demonstram, através das provas tais, que ele é o autor do fato e é necessário uma medida mais invasiva para conseguir. Certo, mas está faltando outro requisito, delegado. Existe urgência? Tem um perigo da demora? Tem, excelência. Porque ele está usando o terminal telefônico, está ativo e ele pode trocar conforme faz corriqueiramente e a gente perder a prova. A medida está deferida. Isso é a sistematização lógica. É eu me apresentar ao juiz, preâmbulo, minha legitimidade. É eu demonstrar o cabimento, se for uma prisional temporária, que aquele crime está no rol das hipóteses cabimentais. Depois que eu digo que é cabível, eu vou ter que demonstrar na prisão a necessidade. Não, delegado, é cabível nesse crime porque é um roubo. Está lá no rol da temporária. Você é legítima para representar. Mas não basta o cabimento, que é possibilidade. Eu tenho que ter a necessidade, que é o periculum libertatis. Demonstre o perigo da liberdade desse indivíduo, aí você vai demonstrar que ele está ameaçando testemunhas, que é necessário que ele se apresente porque está foragido para um reconhecimento de pessoas. Deu para perceber como eu sistematizo logicamente a minha peça prática profissional? Visto isso, pessoal, muita atenção no que se refere a algumas medidas cautelares. Primeiro vamos comentar pessoal. Sempre há polêmicas, inclusive de maneira bastante... Foi sacanagem na prova do Paraná. Prova do Paraná. Temporária preventiva, no final deu preventiva. O que, na realidade, poderia ter aceito as duas e a primeira medida seria temporária. Com o Sebrasp não tem esse problema que teve na Universidade Federal do Paraná, que foi absurda a prova. Foi copia e cola da prova do delegado do Tocantins. Sendo que a delegado do Tocantins era estelionato.
Não cabia temporária, só cabia preventiva. Do Paraná, ele alterou o crime para roubo, que cabe temporária. Mas como é que eu vou diferenciar, professor, na Sebrasp, que não vai ter problemas, é uma prova muito técnica, temporária e preventiva? Primeiro ponto é o seguinte: o crime está no rol da temporária? Tá. Aí você vai ter essa divergência aqui, né? Não, professor, não tá, aí não tenha dúvidas. Preventiva. Sendo cabível. Crime punido com pena superior a 4 anos, um estelionato, por exemplo, aí é preventiva. Professor, mas o crime está no rol da temporária e está no rol de admissibilidade da preventiva. Professor, o fato se enquadra nos requisitos da preventiva, que está lá tudo certinho, 312, e se enquadra também nos requisitos cautelares do periculo e mora da temporária. E aí? Ambas são cabíveis nesse caso, estão presentes os requisitos de ambas também. Qual eu vou optar? Cuidado na informação. Sebrasp vai trazer. Existem inúmeras diligências a serem realizadas e a prisão se revela essencial. Não tenha dúvidas que vai ser temporária. Temporária porque é a prisão de primeira escolha na fase de investigação, é a prisão do delegado por excelência, e ainda existem diligências a serem realizadas. Professor, a banca trouxe que não havia mais diligências essenciais a serem realizadas, mas tomou conhecimento que o indivíduo iria fugir para um local incerto e não sabido e passou a ameaçar testemunhas. Não tenham dúvidas que nesse caso será preventiva, porque o inquérito está na fase de conclusão, não há mais diligências a serem realizadas. Então a palavra-chave para a definição entre temporária e preventiva é: existem inúmeras diligências, temporária. Não existe mais diligências a serem realizadas, preventiva. Medidas cautelares de natureza probatória. Eu vou focar aqui, porque a gente não tem tanto tempo, em algumas. Interceptação das comunicações telefônicas é uma peça que sempre é possível de ser cobrada. É uma peça complexa, tal, então a gente tem que sempre ir sabendo essa representação. E quando é que eu vou, professor, identificar que aquela representação correta seria interceptação telefônica? Primeira informação importante é: a banca trouxe número de terminal telefônico? Trouxe. Já é o primeiro ponto. Segundo ponto. A banca ela vai dizer, é só você olhar a prova de Pernambuco, vai dizer que tentou tal diligência sem êxito, tentou aquela diligência sem êxito, foi aqui sem êxito. Por quê? Para fundamentar os requisitos cabimentais da interceptação, que é: a prova não pode ser obtida por outro meio, ainda que não haja depoimentos materializados. Muita gente errou em Pernambuco porque aprendeu, em manuais, às vezes, com um professor aí: pessoal, interceptação é só quando a banca trouxer aqui que o delegado fez um monte de diligência, materializou, ouviu todo mundo e mesmo assim não chegou. Não necessariamente. Basta que demonstre no caso concreto que não há outro meio de se buscar a prova. Com um mero relatório de investigação. Testemunhas dizem que não viu nada. Para que eu vou ouvir essa testemunha? Basta essa demonstração. Aí trouxe número. O caso é todo truncado, não tem autoria, ninguém sabe nada, não deixou marcas para uma perícia tal. Não tenham dúvidas que será a interceptação das comunicações telefônicas, em regra com a quebra de sigilo de dados telefônicos. Professor, a banca vai dar uma aliviada. Ela não vai cobrar a interceptação, não, vai cobrar só a quebra de sigilo de dados telefônicos. Qual a informação-chave? É dizer que o indivíduo ele não mais está utilizando aquele terminal. Como é que eu vou interceptar um terminal que foi desativado? Aí você vai ver só quebra de sigilo de dados telefônicos. Para saber de quem é aquele terminal, está registrado em nome de quem, porque no dia do fato o indivíduo ligou várias vezes para a vítima tal, mas o telefone foi desativado posteriormente. Eu vou pedir o extrato reverso, a ERB, saber de quem é aquele celular, porque eu posso chegar na autoria delitiva
se o telefone tiver registrado o nome da pessoa. Então se liga, se disser que o telefone está desativado e o e-mail não fornecer e-mail e dizer que o telefone como um todo não pega mais, não é interceptação, é uma mera quebra de sigilo de dados telefônicos. Uma peça que eu estou apostando muito, já adianto aqui para vocês, é a captação ambiental. Que outrora você não tinha uma regulamentação própria, você utilizava a lei de organizações criminosas para fundamentar, e hoje, com o pacote anticrime, a lei 13.964/2019, você tem uma regulamentação própria da captação ambiental. E quando você vai representar pela captação ambiental? Quando a banca trouxer, por exemplo, a informação que os indivíduos não falam por telefone e que se reúnem em determinada localidade e vai dar um endereço para tratar sobre o plano criminoso. Não tenham dúvidas, captação ambiental. Geralmente vai dizer que já houve interceptação, mas não chegou em nada, porque os indivíduos eles não falam, eles se reúnem em um determinado ambiente, para a banca vai ter que trazer um determinado ambiente para captação ambiental. Estou apostando muito nessa peça. Professor, infiltração física, já que delegado da Polícia Federal caiu em infiltração virtual. Eu já falava isso antes das provas. Eu digo, muito comum, muito provável cobrar infiltração, seja física ou virtual, ou captação ambiental. Infiltração virtual pode cair? Pode, mas eu não acho tão provável porque já cobrou o Sebraço para delegado de polícia da Polícia Federal. Mas a infiltração física é muito provável. Qual a informação-chave para eu detectar que há possibilidade da infiltração de agente? Primeiro, a infiltração trazida pela Lei de Organizações Criminosas, notadamente artigo 10 da referida lei, é uma medida muito extrema, é uma medida muito sensível, muito delicada. Então ela deve ser vista como subsidiária da subsidiária. Quando não couber interceptação, quando não for viável, né? Não couber não, quando não for viável interceptação, quando não for viável uma captação ambiental, aí surge a oportunidade de uma infiltração física. Cuidado, a banca vai ter que trazer uma informação que um policial tal tem conhecimento na área para identificar os criminosos. É uma informação sensível, não muito ampla, mas é uma probabilidade. Mas a informação chave que eu acho que o Sebrasp, se querer infiltração, ela vai trazer, é que a organização criminosa está ampliando o seu poder criminoso e está coaptando novos integrantes. Acabou. Se a banca trouxer que há cooptação de novos integrantes, mas também dizer que os indivíduos, eles conversam em um escritório tal, que já foi alugado para isso, e que a polícia consegue entrar facilmente, captação ambiental. Se não trouxe nenhuma informação que você pode captar ambientalmente, as conversas, infiltração. A palavra-chave para infiltração física é: estão cooptando novos integrantes da organização criminosa. Certo? E para finalizar, meu tempo já está quase esgotando aqui, se liguem bem para não confundir busca domiciliar com sequestro de bens. Busca domiciliar, sequestro de bens. Sequestro de bens também é possível ser cobrado. Inclusive com a alteração do pacote anticrime, que o delegado pode solicitar que aquele bem fique sendo utilizado para diligências policiais. Sequestramos uma caminhonete, uma moto, vai utilizar no serviço. Cuidado. A busca domiciliar é uma medida cautelar de natureza probatória. Se é probatória, acontece quando o delegado busca provas. Então vai estar a informação que na diligência tomaram conhecimento que os indivíduos estão homicidados, foragidos no endereço do primo, situado na rua tal e tal, bem como que
os instrumentos utilizados no crime, a pistola, pode estar com eles lá. Não tenham dúvidas que vai ser uma busca domiciliar. Geralmente cai em conjunto com prisão temporária ou preventiva, né? Prisão temporária e preventiva em conjunto com a busca domiciliar, mas pode cair sozinho. Aí você vai temporária, por exemplo, e na sua representação temporária com busca, na busca você vai colocar para prender criminosos e vai também colocar instrumentos tal do crime, porque a banca trouxe essa informação. Então recai sobre a prova, sobre o instrumento ou objeto direto do crime. O indivíduo ele pratica roubo a veículos. A Polícia Civil da Paraíba está investigando, tomou conhecimento que 3 dos veículos roubados se encontram na casa de fulano de tal, situada no endereço tal. O veículo é produto direto do crime, é objeto material do crime. Busca domiciliar. O sequestro, que não é probatório, é assecuratório, visa assegurar um ressarcimento futuro, não só para a administração, não só para o poder público, mas também para uma suposta vítima. E recai sobre proventos do crime, sobre algo que ele comprou com os proventos, com o dinheiro do crime, muito comum em tráfico de drogas, entre outras modalidades. Então vai dizer que em tal lugar encontra-se um veículo comprado com dinheiro relacionado àquele roubo ao banco tal. Esse veículo comprado com dinheiro do crime é alvo de sequestro, não de busca, porque busca é medida cautelar probatória que recai sobre o objeto probatório ou instrumento do fato. Sequestro é uma medida cautelar assecuratória que recai sobre os proventos, ou seja, os objetos indiretos do crime, que o indivíduo ele comprou com o dinheiro do crime um apartamento, um veículo tal e etc. Então, pessoal, meu tempo está esgotando. Só para finalizar aqui com vocês, se liguem. Primeiramente, eu devo identificar a peça com aquelas 3 perguntas que eu falei para vocês. Uma vez identificada, eu vou formatá-la de maneira sistematizada e lógica, ou seja, primeiro eu me apresento, depois eu digo que é cabível. Depois de dizer que é cabível, eu vou demonstrar a necessidade da medida através dos requisitos cautelares. Muitas vezes é cabível, mas não é necessária naquele caso concreto, certo? E saber a diferenciação de uma peça para outra através das palavras-chave que eu trouxe aqui para vocês. Tranquilo? Então, daqui a pouquinho eu volto para a gente dar continuidade na disciplina Medicina Legal. Beleza? Forte abraço!